sobre a importância do dia 7 de setembro de 1822 na história do Brasil, com a proclamação da independência em relação a Portugal. Nós falamos agora com o historiador e doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, Givaldo Corsino. Bom dia, Givaldo. Bom dia, Cram. Bom dia a todos aí no estúdio e também aqueles que estão nos ouvindo hoje, né? Um feriado bem atípico, né? Eu acredito que vai ser lembrado por muito tempo, né? Como um feriado que meio que não foi, né? Exatamente. Givaldo, vamos entrar aí no conteúdo, né, histórico desta data, a principal, né, se não uma das principais datas, né, do calendário cívico brasileiro, proclamada aí pelo príncipe regente Dom Pedro em 7 de setembro de 1822. Quais mudanças aí mais importantes para o país com o rompimento da dependência em relação a Portugal? Então, é interessante a gente pensar o seguinte, que essa data é uma data que marca porque ela não diz que encerra um processo, mas ela cria uma ideia desse encerramento. Porque, na verdade, essa ruptura que vinha acontecendo com Portugal já começa, por incrível que pareça, em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Porque você inverte toda a dinâmica desse império transcontinental que era Portugal, né? A partir dessa inversão, por quê? Porque a capital passa a ser o Rio de Janeiro e as relações de todas as outras colônias vão se dar mais fortemente direcionadas ao Brasil. Então o Brasil acaba sendo obrigado a ter contatos que antes não eram permitidos, não eram possíveis para ele, né? A partir de então, o que nós vamos observar é justamente essa amplificação dos contatos internacionais e de um crescimento até de uma certa identidade nacional, né? Fazendo com que o Brasil se torne algo distinto de Portugal. O que vai chegar à ruptura, essa ruptura de 22, e essa ruptura ela vai continuando à medida que o Brasil vai precisando criar estruturas, né, que substituam as estruturas portuguesas. Basta lembrar que o 7 de setembro é o marco, mas isso não quer dizer que automaticamente o Brasil se tornou uma nação completamente vinculada de Portugal. A gente precisa lembrar que, a respeito do que as pessoas falam, o Brasil teve, sim, conflitos de independência. Em menor grau, por exemplo, que os Estados Unidos ou a Argentina, é verdade. Mas nós tivemos, né? A Bahia é um exemplo, né, que houve uma guerra de independência, no Pará, né, e mesmo na fronteira norte do antigo estado goiano, né, você vai encontrar conflitos entre tropas portuguesas e tropas brasileiras que vão se desenrolar para poder consolidar essa separação. Dito isso, o que a gente pode observar? Que a mudança política é muito grande, porque você vai ter que reorganizar toda essa estrutura, mas socialmente, a mudança é muito menor do que se faz crer, já que as pessoas, né, os indivíduos, eles vão continuar no seu cotidiano, um cotidiano muitas vezes alijado de toda essa dinâmica do poder, da política, da decisão, né? Ô, Givaldo, dá para imaginar como seria se não tivesse acontecido esse rompimento? Bom, esse tipo de, digamos assim, história alternativa, né, acaba sendo um trabalho muito interessante para os escritores. Os escritores gostam muito de fazer isso e eu acho que é muito válido. É difícil da gente imaginar se, né? O se é algo muito complicado para o historiador. Mas o que eu poderia dizer é que talvez tivéssemos um prolongamento da dominação portuguesa
como aconteceu em África, né? Você observa Angola, você pode observar o mesmo Moçambique, que foram regiões que se mantiveram sob o domínio português por mais tempo. Talvez também nós poderíamos ter outros movimentos que esfacelassem o Brasil, porque isso é algo que é interessante. O Brasil ele se torna uma nação independente de uma forma coesa, diferente da América Espanhola, que o processo de independência fragmentou o território em várias nações, né? Mesmo sendo um grande conjunto, como era o território espanhol, você tem o surgimento de várias nações por conta dos vários processos de independência, né? Ou, se você observar, pegando só um exemplo bem claro, dois exemplos que eu vou usar. A Argentina. A Argentina é um país que ele vai fazer a ruptura da coroa espanhola antes do Brasil, só que internamente ele também tem processos que vão pressionando o país até chegar à forma que tem hoje. Durante o século XIX, a Argentina não era um país consolidado. Você tinha oposições entre Buenos Aires e o interior, o sul, que acaba tendo durante muito tempo uma espécie de república indígena, aonde o poder da portenho não consegue chegar, né? E o Brasil tem um exemplo muito interessante, né? O Brasil dominou o Uruguai durante pelo menos 4 anos, entre o processo de independência do Brasil, um pouquinho anterior, e o processo de independência do próprio Uruguai. Givaldo, na sua opinião, como é que é o envolvimento, o interesse do brasileiro, de uma forma geral, com as datas cívicas, né, com o civismo? Olha, essa questão do civismo e do envolvimento da população, eu acredito que é muito pendular, né? Ao mesmo tempo que você tem um certo afastamento, porque não tem uma identidade, né? As pessoas, elas veem o 7 de setembro, o 15 de novembro, né, que são as duas datas mais centrais, e aí nós podemos falar de outras datas localmente, como o 2 de julho na Bahia, e ela vai ter uma noção diferente, depois eu até comento sobre isso. Mas essas datas maiores, digamos assim, as pessoas têm um certo afastamento, porque elas não têm identidade. Elas não identificam aquilo com o seu cotidiano, né? Quando identificam, é de uma forma até conservadora. Por que é uma forma conservadora? Porque está vinculado com uma estrutura já consolidada, né? Então, por exemplo, para alguém que passa pela formação militar, o 7 de setembro é muito importante. Por quê? Porque se constitui como uma identidade, né? E acaba que datas como 2 de julho, na Bahia, acabam sendo um pouco mais identitárias, né? Porque a própria população tem uma noção de que aquilo fez sentido, teve impacto no cotidiano, né? Mesmo que tenha sido lá no passado. Para muitas pessoas vai fazer muito mais sentido o 12 de outubro, por exemplo, né, o dia da padroeira do Brasil, né, o dia católico por excelência, né, e vai passar ao largo que isso também é uma data comemorativa do Império. Nós conversamos aqui com o Givaldo Corsino, ele é historiador e doutor em História pela Universidade Federal de Goiás. Givaldo, muito obrigado pelas suas informações importantes nesta manhã de 7 de setembro. Eu fico muito contente de poder estar conversando com você, fico muito contente da audiência que a Brasil Central e a RBC tem, né? E espero sempre estar conversando com vocês, sempre. Obrigado pela atenção, Cramba, obrigado aí, pessoal da discussão.